Olá pessoal, hoje aqui no canal receita de hambúrguer caseiro. A gente não vai considerar aquele hambúrguer congelado, cheio de química, etc. Aqui a gente vai preparar o nosso blend do hambúrguer. Já aproveitando, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquele joinha aí no vídeo. Obviamente faz toda aquela parte social, comenta aí a hora que você fizer a receita também. Já estou falando logo no início para você não esquecer. Então se inscreve, ativa as notificações e por aí vai. Se quiser seguir lá no Instagram também, já está aqui, segue também lá, né? Vamos fazer essa parte social aí, dar aquela força pra gente. A ideia desse blend aqui do hambúrguer é preparar ele com carne moída. A gente utiliza dois tipos, patinho e o miolo aqui do acém, ou o braço que seja. A ideia de misturar um pouco, né, de cada uma dessas aqui é criar um blend que ele tem uma porcentagem, uma taxa de gordura não muito alta, vai variar de 20 a 25% de gordura e normalmente às vezes até menos, que é o que dá o sabor também no nosso hambúrguer. Então a ideia é que a gente está usando, dependendo para a quantidade de hambúrgueres que você quer fazer, aqui eu vou preparar 4 lanches, 300 gramas de cada uma, vai dar 600 gramas. E a hora que você preparar o blend vai dar um hambúrguer aí tipo generoso, né? 150 gramas para cada lanche. Vai muito, obviamente, do gosto. Se você quiser um hambúrguer ainda mais generoso, é só usar mais carne moída. Você pode pedir pro açougue lá, tipo o açougueiro, moer uma vez ou 2 vezes cada uma delas. Então depende também se você quer um hambúrguer com, assim, pedaços maiores, né, de carne moída, ou ele mais compactado. Então se você quiser ele mais compactado, pede pro açougueiro moer 2 vezes cada uma dessas aqui, e aí a gente vai fazer essa mistura. A ideia... Aqui tá moído uma vez só, porque eu quero ele um pouco mais, tipo, assim, em pedaços maiores no meu blend do hambúrguer. Vou misturar essas duas carnes moídas e incluir um sachêzinho desse de caldo em pó sabor carne, só para realçar o sabor e também já para dar a quantidade de tempero necessária, a parte de sal, etc. Então depois eu não vou precisar acrescentar sal nessa parte da mistura do meu hambúrguer, nem na hora que eu vou fazer, tipo, fritar ele na frigideira. Você vai usar hambúrguer, né, tipo, nesses padrão, bacon que tá aqui e o queijo prato. Então, é o clássico. Você pode colocar mais itens, menos itens, vai de gosto. Então, a gente está usando aqui, né, esses hambúrgueres, pode ser aquele com gergelim também, tanto faz. Bacon, esses já em tira para facilitar o processo, depois a gente vai fritar ele na frigideira. Se quiser usar uma peça, né, do bacon e depois você fatiar ali do jeito que você preferir, ou cortar em cubinho, tanto faz também. E a ideia do queijo, aqui a gente vai usar queijo prato, mas você pode usar mussarela ou outro tipo de queijo a seu gosto. Então vamos começar aqui o preparo, né, sem enrolação, já misturar essas carnes moídas e começar a fazer o formato do, né, tipo, do hambúrguer em si. Se você tiver uma balança, pesa lá 150 gramas, que é um blend legal de hambúrguer, fica generoso, que é um pouquinho mais fino, que é o smash burger, que o pessoal fala que ele é mais fininho. Então cada um aí, tipo, obviamente é a gosto. Depois de misturar, né, as duas carnes moídas, tipo, a gente criou esse blend, colocou aquele sachêzinho também para dar já o tempero, a quantidade de sal ideal. Se você tiver, né, esses modeladores para hambúrguer, é perfeito. Ou na mão mesmo, né? Você, tipo, tenta dar aquela moldada, faz uma bolinha como se fosse uma almôndega e depois você pressiona ela e vira, tipo, justamente aí o seu blend do hambúrguer. O ideal é que ele fique maior do que, vamos falar assim, o diâmetro do pão do hambúrguer. Que a ideia é que saia o hambúrguer em si para fora do pão e não aquele hambúrguer minúsculo no meio do pão. Então fica uma dica aí importante. Por isso que esse aro aqui ele é relativamente grande. Que aí a hora que você fizer, né, nesse tamanho, que é o que está aqui inclusive, ele vai ficar com o hambúrguer saindo, né, do pão, obviamente, fica aquela parte para fora. A outra dica é na hora que for preparar o lanche, tem gente que costuma pegar o pão, né, cortou ele no meio, passa um pouco de manteiga ou margarina e dá uma selada na frigideira. É uma dica, assim, porque a ideia é que você não deixe o pão úmido com, né, a suculência do seu hambúrguer. Tem gente que faz isso, tem gente que não faz, então é uma dica fazer, mas assim, é meio que a gosto também, não é necessariamente obrigatório passar essa, né, manteiga e dar aquela selada no pão, na frigideira, na hora que você for montar o lanche, mas é meio que a gosto. Aí fritando o bacon na própria gordura,
Se você usar essas frigideiras antiaderentes, não precisa nem passar óleo, nem manteiga, nem nada. Então a ideia é só deixar ele dourar e depois nessa própria frigideira, já, né, como vai ficar essa crostinha de sabor, é onde a gente vai vir com os hambúrgueres aqui e fritar ele, né, já com a frigideira inclusive bem quente, para criar aquela crosta e fazer a reação de Maillard dos dois lados do hambúrguer. Já fritamos o bacon e aí agora com a frigideira bem quente a gente vai entrar com o hambúrguer. Normalmente 2 de cada vez, ou dependendo também da frigideira, 1 de cada vez, porque a ideia também não é diminuir a temperatura da frigideira. E aí se você coloca muito, você acaba diminuindo essa temperatura. Coloca ele, deixa ele de um lado até começar a dourar, e você vai perceber que ele vai começando a ficar meio cinza. Percebeu que ele, né, tipo, fez a crosta embaixo, que é a reação de Maillard, aí você pega e vira o hambúrguer. Na hora que você virar, você pode vir com o queijo por cima, coloca o queijo e o abafador e deixa. E aí ao tempo, na verdade, só do queijo derreter, porque ele já vai terminar de dourar a parte de baixo do hambúrguer. Então é mais ou menos essa sequência. Se você quiser passar, né, a margarina ou a manteiga nos pães e selar, você pode fazer isso agora, antes de entrar com o hambúrguer. Então antes de fritar o hambúrguer, você, né, já faz esse preparo. Pode usar também a própria gordura que tem aqui do bacon, então a gente nem colocou óleo, nem, né, manteiga. E a gente vai usar essa própria gordura para fazer aqui os hambúrgueres. E a questão de selar o pão em si é a gosto, é meio que opcional. Tem gente que prefere, né, para não deixar ele encharcado. Não, assim, não adianta muita coisa. Acaba dando um gosto um pouco diferente pro pão quando você passa essa manteiga ou a margarina. Fica um pouquinho mais gostoso. Ele fica cinza já na metade, é o ponto ideal para você virar, porque aí ele vai agora dourar do outro lado e o meio ele vai ficar tipo assado, mas num ponto menos, então ele fica suculento. E aí é a hora que a gente vai colocar o queijo também por cima e abafar. Repara na reação de Maillard, então ele fica com essa crostinha bem douradinha. Se você tiver um abafador grande, pode colocar ele por cima de tudo. E aí é o ponto que ele vai já começar a derreter o queijo. Derreter o queijo, você já pode retirar. E aí a dica é: deixa o hambúrguer sobre uma tábua por uns 2 minutos antes de colocar no pão. Porque ele ainda vai soltar um pouco mais de líquido na tábua. E aí você não encharca o pão e não deixa aquele pão todo, né, molhado, vamos falar assim. Então o que tiver que escorrer de líquido do hambúrguer escorre na tábua e depois você leva ele e monta o seu lanche. E na hora de preparar o lanche você pode usar ketchup, mostarda, maionese, esses crisps de cebola, então fica meio que ao seu critério. Aí, assim, a ideia que a gente vai fazer, vai pegar, né, o pão, colocar o hambúrguer, o bacon por cima e aí um pouquinho, né, de ketchup, mostarda, maionese e o crisp de cebola por cima e depois fecha o pão. Então tá pronto aí o lanche. Esses 2 lanches praticamente montados, então o pão, o hambúrguer com o queijo derretido, o bacon, maionese, ketchup, mostarda a gosto, o crisp de cebola e aí agora é só fechar o lanche e estão prontos aí para o consumo.